Irmãos, sabeis que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. São Tiago está nos ensinando um dos pontos fundamentais da sabedoria da vida humana. Ora, todo ser humano tem que ser pronto para ouvir. Ou seja, nós temos que desenvolver muito a capacidade de ouvir. A grande falha, o grande pecado da comunicação é não saber ouvir. Pelo contrário, nós falamos demais e escutamos pouco. E ainda mais, não sabemos escutar. A gente está numa conversa, o outro nem terminou de falar e nós já estamos com um monte de coisa para dizer. Porque a gente quer falar a partir da emoção e não a partir da ponderação. Por isso que é necessário, acima de tudo, saber escutar. Por que há tantos desentendimentos nas casas, nas famílias, nos nossos relacionamentos? Porque a gente quer simplesmente vomitar. Ou seja, colocar para fora o que a gente tem para falar. Tem pessoas que só sabem falar e não se cansa de falar. Mas o sábio é aquele que sabe ouvir. Ouvir e sempre ouvir. Porque aquele que escuta, ele vai ponderar, ele vai repensar, ele vai refletir, ele vai direcionar até o que vai falar. Vai falar pouco, mas vai falar o essencial, o necessário. Porque o insano não, o insensato não. Ele fala sem pensar, ele põe para fora tudo que tem dentro. Ele mistura fantasia com realidade, ele mistura paixão com razão. Ele mistura as dores, os sofrimentos, os sentimentos e os ressentimentos como se tudo aquilo fosse a verdade. E ele põe para fora sem primeiro ponderar o que se deve falar. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que todo mundo tem que ser primeiro pronto para ouvir. E aí, mais moroso, mais devagar, mais ponderado para falar. E mais ainda, mais ponderado e mais moroso para se irritar. Quando é o contrário, a gente se irrita, depois fala, aí a gente não consegue ouvir. O quanto é importante controlar a irritação. Às vezes a gente se irrita por qualquer coisa. Basta ouvir um ruído diferente, uma palavra diferente, e a gente já põe para fora os leões que estão dentro de nós, as feras que estão dentro do nosso coração, e aí você sabe, começa a discussão, briga, gritaria, acusações, todos aqueles males que destroem a comunicação, o relacionamento e a comunhão. Por isso, meus irmãos, a direção que a palavra de Deus hoje quer dar para o nosso coração é: segura a cólera, segura a raiva, segura a ira, segura os impulsos, segura esse impulso que arde dentro de nós, que é essa vontade de falar. E peçamos ao Espírito Santo o dom da escuta, o dom de saber ouvir. Primeiro, o dom de saber ouvir a Deus, porque a gente costuma confundir. A gente escuta as nossas emoções e está dizendo que é Deus que está falando. Deus não fala no barulho das emoções, da cabeça, da mente cheia de devaneios. Deus fala na alma, no coração, que sabe silenciar. Então escutemos a Deus. Depois, peçamos a Deus essa grande sabedoria necessária para sabermos escutar uns aos outros. Quem sabe escutar Deus, quem sabe escutar de verdade o outro, sem paixão, sem ressentimento, sem mágoa e sem rancor, sabe com sabedoria conduzir a vida, o coração e os relacionamentos. Deus abençoe você.